Segura essa história porque ela é daquelas que parecem roteiro de filme, mas é futebol brasileiro em estado puro. Danilo esteve muito perto de voltar ao Palmeiras. Não é força de expressão, não é exagero, não é clickbait barato. Foi por detalhes, detalhes de segundos, detalhes de um depósito feito em cima da hora. E quando você entende tudo o que aconteceu nos bastidores, a sensação é de como assim isso quase aconteceu e ninguém percebeu o tamanho disso? Nos últimos dias, o Palmeiras se mexeu silenciosamente no mercado. Nada de anúncio, nada de vazamento proposital, nada de coletiva. Enquanto muita gente olhava para outras posições, para outras especulações, o Verdão estava de olho exatamente onde o time mais sente falta hoje, no coração do meio-campo, no famoso camisa 5. Aquele volante que protege a defesa, organiza a saída de bola, chega forte na marcação e entende o jogo como poucos. E esse nome tinha nome, sobrenome e história. Danilo. Cria da base do Palmeiras, jogador identificado, campeão de tudo que disputou vestindo verde. Um volante moderno, intenso, competitivo, que cresceu absurdamente sob o comando de Abel Ferreira e que desde que saiu deixou uma lacuna que nunca foi totalmente preenchida. A venda de Aníbal Moreno ao River Plate escancarou isso. O Palmeiras ficou curto na posição. Hoje Abel conta basicamente com Emiliano Martinez e jovens que ainda estão em processo de formação. Não é crítica, é realidade. E foi nesse cenário que o nome de Danilo reapareceu com força total nos bastidores. O jornalista Benjamin Bach, o Benja, trouxe a informação que caiu como uma bomba silenciosa. Danilo estava acertado verbalmente com o Palmeiras. Sim, você ouviu certo. Acordo verbal fechado, salário alinhado, retorno desenhado. O volante estava pronto para voltar para casa. O que abriu essa brecha? A situação financeira do Botafogo. O clube vive talvez o momento mais delicado desde que se tornou SAF. Transfer ban imposto pela FIFA, pendências envolvendo contratações passadas, atrasos em direitos de imagem, problemas com FGTS, um cenário pesado. Os salários em carteira até estão em dia, mas o resto virou uma bola de neve. E foi exatamente aí que o Palmeiras enxergou a oportunidade. Danilo estava com quase 60 dias de direitos de imagem atrasados, 2 meses. Situação que no futebol brasileiro é gravíssima. Isso dá margem para o jogador negociar, pressionar, buscar alternativas. O Palmeiras entrou em cena, conversou, avançou, ajustou valores e chegou a um acordo verbal com o volante, que aceitou voltar recebendo o mesmo salário que ganha no Botafogo. Nada de loucura financeira, nada fora da realidade do clube. E aqui entra a parte que deixa qualquer torcedor com aquela sensação de quase. Segundo Benja, estava tudo encaminhado. Danilo já se via novamente vestindo verde. O Palmeiras já se planejava com ele no elenco. A negociação só não virou realidade por um detalhe final. O Botafogo, no último segundo, quitou a dívida. Literalmente no último instante. Um depósito feito na conta do jogador, regularizando os atrasos e automaticamente travando qualquer possibilidade de saída imediata. Não foi planejamento, foi reação. Foi o famoso apagando incêndio. Se esse dinheiro não tivesse caído, Danilo hoje estaria treinando na academia de futebol. E o mais curioso é o timing disso tudo, porque não foi um movimento pensado com antecedência. Foi desespero, foi sobrevivência. O Botafogo sabia que perder Danilo naquele momento seria um golpe enorme, não só técnico, mas simbólico. Um clube já pressionado financeiramente não podia se dar ao luxo de ver um jogador importante sair dessa forma. E aí fica a pergunta que não quer calar. O que isso diz sobre o mercado? O que isso diz sobre o Palmeiras? E o que isso diz sobre o próprio Danilo? Do lado do Palmeiras, a leitura é clara. O clube está atento, muito atento. Não se move por impulso, mas quando vê uma brecha estratégica, age rápido. Não é coincidência que o nome procurado seja alguém já testado, aprovado, vencedor e adaptado ao modelo de jogo de Abel Ferreira. O Palmeiras não quer apostas para essa posição, quer segurança, quer alguém que chegue e jogue. Do lado de Danilo, a situação também fala muito. Um jogador formado no clube, que saiu para a Europa, voltou ao Brasil e que não fechou a porta para um retorno. Pelo contrário, aceitou condições, aceitou conversar, aceitou voltar. Isso mostra identificação, mostra vínculo, mostra que a história entre Danilo e Palmeiras está longe de terminar. E aí entra a reflexão mais profunda. Quantas vezes na história do futebol, grandes retornos não aconteceram por detalhes assim? Um pagamento feito em cima da hora, um documento assinado minutos antes do prazo, uma ligação decisiva?
O futebol não é feito só de gols e títulos, é feito de bastidores, de negociações silenciosas, de jogos de poder fora das quatro linhas. Se você é torcedor do Palmeiras, é impossível não imaginar como Danilo cairia como uma luva nesse time atual. Um volante que conhece o sistema, que entende as movimentações, que tem intensidade para pressionar alto e inteligência para fechar espaços. Um jogador que sabe o peso da camisa e não sente a pressão de jogos grandes. Libertadores, Brasileiro, finais, Danilo já viveu tudo isso. E não estamos falando de um jogador qualquer, estamos falando de um atleta que foi peça-chave em uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube. 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, 2 Campeonatos Paulistas. Tudo isso com Danilo de titular, como protagonista, como motor do meio-campo. Quando ele saiu, muita gente achou que a reposição seria simples. Não foi. O Palmeiras seguiu competitivo, venceu, brigou, mas a ausência daquele volante específico sempre foi sentida em jogos grandes, em momentos de maior pressão, quando o meio-campo precisa de alguém que mande no ritmo da partida. Essa tentativa de retorno mostra que o clube reconhece isso. Reconhece que para seguir no mais alto nível precisa reforçar setores estratégicos e mostra também que o mercado brasileiro está cada vez mais imprevisível. Jogadores que saíram, que rodaram, que voltaram, podem sim retornar aos clubes de origem se o contexto permitir. O que travou o negócio foi um depósito, um simples depósito. Mas isso não significa que a história acabou. Pelo contrário, ela só ficou pausada. Porque se a situação financeira do Botafogo continuar instável, se novos atrasos acontecerem, se o Transferban apertar ainda mais, esse assunto volta à mesa. E o Palmeiras já mostrou que está pronto. E aqui entra outro ponto importante. Abel Ferreira. O técnico português é conhecido por pedir jogadores específicos, que se encaixem exatamente no que ele quer. Danilo é praticamente um soldado ideal para Abel. Disciplina tática, intensidade, leitura de jogo, entrega total. Não é coincidência que esse nome tenha surgido justamente agora. Enquanto isso, o torcedor palmeirense fica naquela mistura de frustração e esperança. Frustração por saber que esteve tão perto. Esperança por entender que o clube está trabalhando, está atento e não vai deixar o time desguarnecido. Essa história também serve como alerta para o futebol brasileiro como um todo. SAF não é garantia de estabilidade eterna. Gestão errada cobra seu preço. Atrasos viram problemas. Problemas viram oportunidades para concorrentes mais organizados. E o Palmeiras, hoje, é exatamente isso. Um clube organizado, estruturado, com planejamento claro. Danilo não voltou agora, mas quase voltou. E no futebol, quando algo quase acontece, normalmente é porque vai acontecer em algum momento. Pode não ser nessa janela, pode ser mais à frente, mas a porta está aberta, dos dois lados. E se você acha que essa história acaba aqui, você está enganado. Porque bastidor nunca dorme, mercado nunca fecha de verdade, e o Palmeiras definitivamente não terminou de se mexer. Se você curtiu entender tudo isso por trás das câmeras, se quer continuar acompanhando as notícias quentes, os bastidores que quase ninguém conta e as análises que vão além da manchete, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no futebol, quem chega atrasado perde a melhor parte da história.